Olá, seja muito bem-vindo ao canal Doutor Aposentadoria, o canal que descomplica o direito para você. Meu nome é Lucas, eu sou advogado previdenciário e hoje eu vou trazer para você um assunto que infelizmente é muito comum em nosso país. Você ou algum conhecido seu já deve ter sido vítima de ter trabalhado em alguma empresa por pouco tempo ou até por muitos anos e ter se surpreendido com a notícia de que a empresa não pagou o seu INSS. E aí, se você trabalhou na empresa e a empresa não pagou o seu INSS, como é que fica a sua situação? Como é que você consegue resolver esse problema lá no INSS? Isso vai te atrapalhar a conseguir aquela tão sonhada aposentadoria? Vem comigo nesse vídeo que eu vou tirar todas as dúvidas para você. Mas antes de iniciar, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, porque com isso você vai ficar sabendo de todos os vídeos que eu vou estar postando aqui. Conteúdos previdenciários, conteúdos trabalhistas, e você vai ser um dos primeiros a ficar sabendo. Bem, infelizmente isso é muito comum em nosso país. Eu mesmo me deparo com isso quase todos os dias. A pessoa trabalha em determinada empresa e quando ela vai procurar se aposentar, vai investigar o seu tempo contribuído, descobre que aquela empresa que ela trabalhou há pouco tempo ou há muitos anos atrás não recolheu o seu INSS. Olha, isso é um crime. O empresário, quando ele desconta o INSS do seu empregado, lá no contra-cheque vem descontando, o INSS, e ele não repassa essa contribuição para o INSS, isso é um crime chamado apropriação indébita previdenciária. E a pena é de prisão de 2 a 5 anos. Mas o que eu quero passar para você aqui não é nada criminal. O que eu quero lhe passar nesse vídeo é soluções. Eu quero trazer para você alternativas para você não ser prejudicado, para você não ser impedido de se aposentar por conta disso. E aqui eu vou trazer para você um artigo da Lei 8.212. Essa Lei 8.212, ela regulamenta as contribuições previdenciárias no nosso país. Vamos ver o que diz esse artigo 30 da Lei 8.212. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas. Inciso 1. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados, empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. Então você vê, pela leitura desse artigo, que a empresa ela é obrigada a descontar as contribuições previdenciárias do seu empregado e repassá-las para o INSS. Isso é uma obrigação da empresa. Ok, até aí tudo bem. Agora vamos ver o que o artigo 33 dessa mesma lei diz. O artigo 33, lá no parágrafo 5º, ele diz: o desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa, a isso obrigada, não sendo-lhe lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nessa lei. Esse artigo 33, ele prevê o seguinte, que presume feito as contribuições previdenciárias do empregado. Então, aquele primeiro artigo que eu li, o artigo 30, fala que é uma obrigação da empresa efetuar o recolhimento previdenciário. E nesse artigo 33, prevê que se presume feita aquela contribuição da empresa. Peraí, mas por que você está lendo isso para mim, Lucas? É o seguinte, pessoal. Todo empregado é aquela pessoa que trabalha de carteira assinada, que tem um contrato firmado na sua carteira de trabalho. Nesse caso, todo empregado tem
presumido a sua contribuição previdenciária. É ônus da empresa, é uma obrigação da empresa efetuar essas contribuições. E se a empresa não faz essas contribuições, isso não pode prejudicar o empregado, porque não é uma obrigação do empregado, é uma obrigação da empresa. Então, o que eu quero dizer para você com isso? Se você ou algum conhecido seu trabalhou de carteira assinada em determinada empresa e essa empresa não pagou o INSS, isso não pode prejudicar você, porque você não era o responsável por fazer as contribuições. Então, o INSS, ele não pode deixar de computar esse contrato de trabalho por uma ausência de contribuições previdenciárias, porque isso não era tarefa sua, isso era uma tarefa da empresa. Então, se uma determinada pessoa, vamos dar um exemplo, trabalhou 2 anos em uma empresa e essa empresa cometeu um crime de não ter recolhido a contribuição previdenciária, isso não pode prejudicar o empregado. Quando ele for se aposentar, o INSS ele tem que contabilizar desde a admissão até a data da saída. Aí você pode se perguntar, né? Você pode me perguntar, mas doutor, mas não tem a contribuição lá? Como é que o INSS vai saber o valor dos meus salários? Lá na sua carteira de trabalho, quando você entra na empresa, consta o valor do seu salário de entrada. Se você é promovido, se tem aumento nos seus salários durante o contrato, lá na carteira de trabalho também vai ter todos os aumentos. Então, o INSS ele vai considerar os salários que estão anotados lá na sua carteira de trabalho, mesmo que não tenha contribuição. Depois, se não tem contribuição, é um problema do INSS com a empresa. O INSS que corra atrás da empresa e cobre essas contribuições. Mas o empregado, que é a parte hipossuficiente da relação empregatícia, ele não pode ser prejudicado. E com esse entendimento que eu estou passando aqui para você, a Justiça, a TNU, que é o órgão máximo do Juizado Especial Federal, ela fez uma súmula. Vou ler aqui para você agora a súmula da TNU. Isso já é o Poder Judiciário, tá? É a súmula 75 da TNU. A carteira de trabalho e previdência social, em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo empregatício não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. O que isso significa? Que se você tem a sua carteira de trabalho, a sua carteira de trabalho não tem rasura. A sua carteira de trabalho, ela está em um bom estado de conservação. E essa carteira aponta o vínculo empregatício com determinada empresa, esse vínculo empregatício, ele tem que ser somado, mesmo que não esteja no banco de dados do INSS. Isso é o que essa súmula 75 está dizendo. Então, eu estou passando aqui para te tranquilizar. Se isso aconteceu com você ou aconteceu com algum conhecido seu, peça para procurar um advogado especializado em direito previdenciário, que o advogado vai conseguir driblar esse problema e aposentar você ou o seu conhecido. Mas uma outra coisa, uma outra informação importante. A carteira de trabalho, ela tem que estar em um bom estado de conservação, não pode ter rasura. A carteira de trabalho, os contratos têm que estar em uma ordem cronológica. O contrato de trabalho ele tem que ser anotado após a emissão da carteira de trabalho. Então, para poder ter feito isso que eu estou passando para você, a sua carteira de trabalho ela tem que estar ok. Se você perdeu a sua carteira de trabalho, se você deixou a sua carteira de trabalho em um mau estado, apagada, rasgada, rasurada, isso tudo pode
fazer com que você não consiga somar o contrato de trabalho. Daí a importância de você guardar os seus documentos pessoais, especialmente a carteira de trabalho, em um lugar próprio, um lugar que não tenha umidade, um lugar que faça com que ela se conserva por mais tempo, tá ok? Então é isso que eu queria passar para você hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e eu vou estar deixando aqui nas minhas redes sociais nos comentários, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.